Vamos ao item 15 do nosso material didático, página 27 do livro 7 de História da Igreja. Os anabatistas paterinos. O ano é 1215 da era cristã. Bom, eu coloquei uma série de histórias até esse ano de 1215, porque esse ano, esse Papa Inocêncio III, que ainda é o Papa, considerado pelos historiadores o mais violento da história, vai ser nesse ano ainda que ele vai organizar a Inquisição, por conta desses anabatistas que estão crescendo por toda a Europa. O comentário diz: as igrejas anabatistas recebiam muitos apelidos. Na região da Itália, eram chamados de paterinos. Bom, eu cito aqui o historiador que eu já comentei com vocês muitas vezes, Orchard, que escreveu em 1838 a obra História das Igrejas Batizadoras, ou seja, História das Igrejas que só batizam adultos, né? Ele diz, olha, eram conhecidos por esse apelido, né, paterinos, principalmente na Itália. Os papas, um após outro, reuniam concílios de bispos e cardeais a fim de decretar suas bulas de extermínio e perseguição contra eles, nas quais procuravam obrigá-los a aceitar o batismo infantil. 2 papas, principalmente, saíram com éditos contra os paterinos: o Papa Inocêncio III, em 1215, e o Papa Honório III, em 1220, e pediram ao Frederico II que fizessem valer esses éditos no sul da França e em toda a Itália. Bom, Frederico II, uma pausa aqui para explicar a vocês, era o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ele tinha o maior exército da Europa. Então o Papa está falando, ó, nos ajude a fazer valer esse êdito de perseguição a essas igrejas. Muitos dos paterinos foram obrigados a fugir, e Mochen, que é um historiador luterano, cita a obra Reforma na Itália, de Macri, que diz que se espalharam em verdadeira inundação por todas as províncias da Europa, ou seja, descobriram realmente um local onde tinham muitos anabatistas que ali foram chamados de paterinos, mas são os mesmos valdenses, que são os mesmos novacianos, os mesmos donatistas, os mesmos montanistas, os mesmos paulicianos e bogomilos e outros nomes que nós estamos vendo. E aqui ele diz, olha, eles se espalharam por toda a Europa e que a Alemanha especialmente recebeu grande número deles, onde passaram a ser chamados de Gazari, no lugar de cátaros, que seria puros, puritanos. Ou seja, na Alemanha já recebe outro nome, Gazari. Então vocês vejam, o que eu estou mostrando para vocês, eu considero que é assim, inquestionável essa defesa de que sempre existiram igrejas cristãs fora da Igreja Católica. Se você for estudar história com protestante ou com reformado, eles vão dizer que não, a Igreja Católica era a Igreja de Jesus e nós reformamos ela. Por que que eles não concordam? Porque se ficar provado que existiam essas igrejas e que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica, e eu digo que ela é, porque ela acredita em purgatório e faz invocação ao mundo dos mortos, e essa é a religião da Babilônia, se isso ficar provado, no meu entender já está provado. Mas um dia esse conhecimento vai alcançar o mundo. E quando ficar provado, o que são as igrejas protestantes? O que são as igrejas reformadas? São as filhas da Babilônia apocalíptica. Tanto que elas mantêm o batismo da Babilônia apocalíptica. Nós vamos chegar no ano de 1850, mas eu já antecipei algumas vezes, vou antecipar para vocês de novo. Tem a história muito interessante que os presbiterianos se reuniram nos Estados Unidos em 1850 para analisar
se o batismo católico deveria ser aceito pelos presbiterianos. Ou seja, recebemos um católico aqui na igreja presbiteriana. Nós reconhecemos esse batismo ou nós batizamos eles de novo? Aí todo mundo falou, não, o batismo católico não pode ser aceito porque ela é uma igreja que pratica paganismo. Aí todo mundo assinando, não vamos aceitar o batismo católico. Vocês sabem que hoje os presbiterianos, se receber um católico, eles batizam, né? Não vamos receber o batismo católico. Até que chegou um último lá e falou o seguinte, gente, se você disser que o batismo católico é inválido, então o nosso batismo também é inválido, porque o nosso batismo veio da Igreja Católica. Aí eles pararam, coçaram a cabeça, encerraram a reunião, dizendo que iriam se reunir outra vez para discutir o assunto. Nunca mais se reuniram, porque é uma questão que não tem saída. Protestante e reformado, eles são filhos da Babilônia apocalíptica, não são igrejas cristãs.